E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Nós Podcast. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Brenda e eu estou muito feliz de ter você aqui comigo para a gente poder conversar, refletir e compartilhar ideias, opiniões, coisas, né, que fazem sentido para as nossas vidas. Não reparem minha carinha de cansada, porque esse final de semana, esse feriado, na verdade, com este final de semana foi muito puxado. Fui viajar, fiquei muito tempo na estrada, então tô bem cansada. Ontem teve aniversário também. Inclusive, tô toda queimada do sol. Só que nada que um bom banho, uma maquiagem não resolva, né? Eu não poderia deixar de estar aqui hoje para gravar esse episódio para vocês, que inclusive é sobre algo que aconteceu na minha vida essa semana que passou, que fez com que eu refletisse muito sobre as nossas emoções, sobre como eu estava deixando que os meus sentimentos, as minhas emoções, elas determinassem as minhas ações e também minhas decisões. Essa semana que passou, se eu não me engano, na segunda-feira, eu tinha até compartilhado com vocês no Stories do Instagram que eu não acordei muito bem. Na verdade, na terça-feira. Na segunda-feira eu acordei super bem, treinei, corri, foi um dia excelente. Na terça-feira, em contrapartida, né, eu não acordei nada bem. Acordei super desmotivada, ansiosa, desanimada. E quando eu acordei, eu falei, não vou fazer nada. Ontem eu corri mesmo, hoje eu vou ficar de boa, não quero saber de nada. Acordei super mal-humorada, estressada. Só que aí, conforme eu fui organizando algumas coisas, eu olhei e vi minha casa toda bagunçada. Eu falei assim, não, pelo menos a minha casa eu tenho que arrumar. Porque assim eu consigo deitar, ficar tranquila, sabendo que a minha casa, o lugar onde eu tô, tá arrumadinho, né, tá bonitinho. E, gente, eu fui, comecei a arrumar a casa, organizei tudo. E assim, conforme eu tava terminando de arrumar a casa, eu comecei a perceber que aquele sentimento que eu tava sentindo no início do dia tinha acabado. Sabe, aquele mau humor, aquele estresse excessivo, aquele desânimo tinha sumido. E eu falei, caramba, como é que uma coisinha simples, né, como arrumar a casa, pôde me trazer, sabe, mais ânimo, mais motivação? Eu falei assim, então já que eu arrumei a casa, minha casa tá limpa, tá cheirosa, e eu fiz isso mesmo não estando bem, eu mereço me arrumar também. Eu mereço ficar limpa, eu mereço ficar cheirosa, eu mereço ficar arrumada, e eu vou fazer isso. Então eu fui, tomei um banho, lavei o cabelo, passei uma maquiagem e fiquei me sentindo ainda mais melhor, sabe? Aí com isso eu parei e fiquei pensando mais ainda, já que eu arrumei a casa tá arrumadinha, já que eu tô arrumada, já que eu tô cheirosa, eu acho que eu vou gravar um vídeo, vou gravar alguns conteúdos para postar no Stories. Tem que pensar também nos roteiros de assuntos que eu quero trazer lá pro podcast. E eu fiquei refletindo sobre isso, falei, tá, o que eu posso fazer? Qual o conteúdo que eu posso gravar? Que ideias interessantes eu posso trazer? E foi aí que justamente surgiu esse episódio de podcast para vocês, porque eu fiquei pensando, nossa, eu acordei tão mal, mas se eu tivesse ido pelos meus sentimentos, eu teria continuado igual. Mas eu fiz uma açãozinha que mudou completamente o meu dia. E aí eu comecei a refletir sobre isso, sabe? Sobre como às vezes os nossos sentimentos eles podem levar para caminhos, né, para direções opostas daquilo que a gente está querendo. Eu fiquei refletindo sobre isso, falei, gente, é um assunto bacana que eu posso trazer para o podcast. Então, esse assunto me pegou tanto que além de fazer eu refletir sobre as minhas ações, também me ajudou a trazer conteúdo para vocês. Conteúdo que eu creio que seja relevante, conteúdo que eu creio que vai ajudar vocês, assim como me ajudou. Mas qual que é a moral dessa história, na verdade? Gente, eu fiquei pensando muito sobre, nossa, se eu tivesse acordado, porque eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa muito emocional. Eu me deixo ser muito levada pelos meus sentimentos, pelo aquilo que eu penso na hora, pela forma como eu estou me sentindo no momento. E várias vezes não. No caso, como eu posso dizer, e pouquíssimas vezes, na verdade, eu sou uma pessoa racional. Geralmente eu sou mais emocional mesmo. Então, se eu não acordo bem, o dia para mim não presta. Não acordei bem, vou ficar sem fazer nada. E na maioria das vezes, eu termino meu dia pior do que como eu comecei.
E eu não sei se é assim com vocês também, mas eu sou muito assim. Tem muitas vezes que eu penso, nossa, eu precisava ser mais racional, eu precisava não me deixar levar tanto pelas emoções, pelo aquilo que eu tô sentindo no momento. Porque aquilo que você sente em determinado momento não necessariamente será o que você vai sentir no resto do dia. Eu sempre me apegava nesse primeiro sentimento, nessa primeira emoção do dia, sabe? E eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, gente, se eu tivesse ido apenas pelo aquilo que eu estava sentindo, pelo meu desânimo, pela minha frustração, pelo meu mau humor, eu iria terminar o meu dia pior do que eu comecei, porque eu não ia fazer nada, eu ia ficar só focada naquele sentimento, que às vezes era só uma coisinha, sabe, momentânea ali, que eu poderia só deixar de lado, e o meu dia teria sido ainda pior. Só que ao invés disso, eu tomei uma pequena decisão e essa decisão acabou levando a outras decisões que fez com que o meu dia fosse muito bom, que fosse um dia produtivo, um dia onde eu me senti melhor comigo mesma, porque, gente, para mim não tem sensação melhor do que você estar num ambiente limpinho, num ambiente cheiroso. Então, só de eu ter deixado a minha casa daquele jeito, eu me senti tão bem. Sabe quando você se sente, caramba, uma coisinha simples que eu fiz mudou totalmente o meu dia, eu fiquei me sentindo super realizada. Se eu tivesse terminado o meu dia aí, só arrumando a casa, eu teria me sentido muito produtiva, muito realizada naquele dia. Só que uma coisa acabou levando a outra, então, consequentemente, eu me arrumei. Ao me arrumar, eu me senti mais bonita, mais confiante, eu me senti melhor para gravar conteúdo, trazer conteúdo para vocês. Consequentemente, eu fui pensar sobre no que essa experiência trouxe de ensinamento para mim e acabou que surgiu várias ideias de vídeos, esse episódio, por exemplo. Então foi um dia extremamente produtivo, um dia onde eu me senti muito realizada, muito bem comigo mesma, sabe? E eu falei, tá, por que não levar isso para as pessoas, né, também, para as pessoas que me acompanham, porque talvez faça sentido para elas também. E assim, muitas vezes a gente é levado a acreditar que primeiro a gente precisa se sentir bem para então conseguir produzir, para então conseguir fazer. Só que a verdade é que nem sempre a gente vai se sentir bem, né? Eu muitas vezes ficava esperando, me sentir bonita para poder gravar, para poder tirar uma foto, ou me sentir bem, me sentir autoconfiante, me sentir segura. Eu esperava muito pelo ânimo, pela motivação, pela força de vontade, só que tem vezes, tem dias que esse sentimento não vem. Tem dias que você realmente acorda e fala, nossa, eu me olho no espelho, às vezes nem escovei os dentes ainda, eu falo, nossa, hoje eu tô bonita. Tem esses dias que a gente acorda, a gente se sente bem, a gente se sente mais produtiva, se sente melhor, sabe? E a gente se sente, né, bem com a gente mesmo e tudo mais. Só que tem dias que eu acordo super mal, eu olho no espelho e falo, caramba, minha filha, você tá acabada? Você tá acabada? E tem dias que eu acordo e penso, não vou fazer nada hoje. Porque tem dias que falta a força de vontade, que falta a motivação, que falta esse ânimo, sabe? E é justamente nesses dias que eu acabava me atrapalhando, que a gente acaba se atrapalhando. Porque às vezes a gente determina coisas que a gente quer fazer, a gente se programa, a gente se planeja, sabe? E quando a gente acorda bem, tudo sai conforme o combinado, da forma que a gente planejou, a gente se sente bem, a gente se sente realizada. Só que é justamente nesses dias de desânimo, que a gente não tem motivação, que a gente acorda mal, que a gente acorda para baixo, que a gente tem que simplesmente ir lá e fazer, sabe? Não esperar se sentir melhor para depois fazer, porque isso acaba afetando muito as nossas escolhas, esse sentimento acaba afetando muito as nossas escolhas, aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, sabe? E assim, muitas vezes a gente precisa fazer antes de sentir. Você não precisa se sentir bonita para ir se arrumar mais. Você não precisa acordar sentindo aquele sentimento de produtividade, que o dia vai render para você necessariamente fazer. Muitos dias e muitas vezes você vai precisar fazer para depois se sentir, acordei me sentindo feia, me sentindo para baixo, autoestima lá embaixo. Vou simplesmente não fazer nada, vou ficar aqui de boa, vou ficar deitada. Justamente era o que eu fazia. Se eu acordasse me sentindo mal, me sentindo feia, eu falava, não vou sair,
Ninguém vai ver minha cara hoje, eu vou ficar trancada aqui dentro de casa e pronto, e acabou. E acabava que no final do dia eu ficava ainda pior, me sentia ainda mais para baixo, me sentia ainda mais feia, me sentia ainda mais acabada. E eu fiquei pensando sobre isso. Nossa, e se ao invés de eu esperar me sentir bem para fazer, eu começar a fazer para me sentir bem? Então, acordei feia, acordei me sentindo para baixo, o que eu posso fazer para melhorar isso? Vou tomar um banho, vou fazer uma maquiagem, vou colocar uma roupa bonita. Ai, quero ficar mais cheirosa, passar um perfume. Sabe aquele perfume que às vezes você usa só em ocasiões especiais? Passar um hidratante cheiroso. E, consequentemente, essa ação de se arrumar, de se cuidar, vai fazer com que você se sinta melhor, sabe? Então, às vezes, a ação, aquilo que você faz, pode pode não, né? Vai refletir na forma como você se sente. Da mesma forma como o sentimento, ele às vezes acaba influenciando na sua ação, nas suas decisões, as suas ações também podem influenciar no seu sentimento. Então não espere se sentir bem, não espere se sentir bonita para você fazer. Faça para que você se sinta bem. Esses dias mesmo, eu até acordei mal, me sentindo muito para baixo e automaticamente eu pensei, não vou fazer nada. Vou ficar só aqui na minha. Só que como eu já tinha pensado sobre isso um pouco, eu falei, não, vou me arrumar. E me arrumei, me senti muito melhor. E eu falei, hoje nem que seja para ir no mercado. Eu vou sair um pouquinho, sabe? Para você às vezes esparecer a mente também, esparecer a cabeça, para você se sentir melhor, se sentir mais leve, sabe? E, gente, outra coisa que na verdade, não é outra coisa em si, é uma coisa que está ligada a essa primeira que eu trouxe para vocês. Isso que eu estou falando para vocês, os nossos sentimentos, as nossas ações, eles têm um poder muito grande nas nossas vidas, porque isso tem a capacidade de mudar para melhor ou para pior a forma como a gente se vê, a forma como a gente se enxerga, sabe? Eu fiquei pensando muito nisso, porque eu sempre fui uma pessoa que ficava assim, ah, eu vou, eu vou não. Eu estou me sentindo muito insegura, eu queria ser mais autoconfiante, sabe? Eu queria me sentir que eu tenha mais autoridade sobre aquilo que eu estou falando, queria ter uma autoestima melhor. E assim como eu, várias outras pessoas também têm essa vontade. Às vezes você quer se sentir mais autoconfiante para falar sobre algo, para conversar com alguém sobre alguma coisa, e você não sabe como mudar isso, como fazer para que você se sinta dessa forma. Só que a verdade é que muitas das vezes a gente quer se sentir mais confiante, a gente quer se sentir mais seguro sobre alguma coisa, ou em algum lugar, em algum espaço, só que constantemente a gente não consegue cumprir nem com os próprios compromissos que a gente faz conosco, sabe? Com a gente mesma. E isso me fez pensar muito, inclusive no dia da viagem, que eu viajei na quinta-feira e voltei na sexta. E assim, eu já até comentei com vocês, para quem tá me acompanhando lá no Instagram sabe, que neste ano de 2026 eu comecei com um projeto. Na verdade, não é um projeto, é uma meta pessoal que eu quero atingir neste ano de 2026, que é justamente ler a Bíblia inteira. Porque assim, eu já li de Mateus ou o Novo Testamento várias vezes. Eu já li de Salmo até o final do Novo Testamento várias vezes, mas toda vez que eu começo a ler a partir de Gênesis para terminar a Bíblia inteira, eu nunca consigo. Eu não sei por quê. Eu falei assim, nossa, neste ano de 2026 eu quero alcançar essa meta, porque é algo que eu quero há muito tempo, só porque, sabe, sempre você vai deixando pra lá. Eu falei, tá, em 2026 eu quero ler a Bíblia toda. E, inclusive, eu não comecei a partir do início de janeiro, sabe? Eu comecei no mês de março com esse propósito, com essa meta, né, que eu queria alcançar. E aí, para mim conseguir ler a Bíblia toda até o final de 2026, até o dia 31, tem um número de capítulos por dia que eu preciso ler. Se eu não ler um dia, eu acabo que vou ficar muito sobrecarregada no outro dia, porque acaba que eu vou ter que ler o dobro dos capítulos que eu teria que ler num dia só. E aí, quando eu fui viajar, eu falei, vou levar minha Bíblia, vou levar meu devocional, porque eu vou tirar algum momentinho ali no dia para me fazer essa leitura.
E acabou, gente, que eu cheguei já lá na cidade, pra cidade onde eu fui, que eu fui visitar meu avô muito tarde. E a gente foi passear, foi ver algumas coisas, e acabou que chegou no final do dia. Era 10 horas da noite, eu tava morrendo de sono, super cansada. Eu falei, vou ler só um capítulozinho, só pra não quebrar aqui a rotina. E aí amanhã eu faço o que tiver que fazer, eu leio mais capítulos, e enfim. E aí eu comecei a ler, sabe? E aí quando eu terminei o primeiro capítulo, eu fiquei pensando, vou parar por aqui. Mas aí eu ouvi uma vozinha bem no fundinho da minha cabeça falando assim, você já começou a ler, por que você não termina logo? Por que você não consegue cumprir com os... Como que se diz? Por que você não consegue cumprir com os compromissos que você faz com você mesma? Se fosse um trabalho, se fosse um relatório, se fosse uma coisa que você precisasse fazer para entregar para outra pessoa, nem que você fosse dormir meia-noite você ia fazer. Então, por que algo que vai fazer com que você se sinta melhor? Porque cumprir essa meta vai fazer com que eu me sinta melhor, vai fazer com que eu me sinta bem. Você não consegue fazer? E eu olhei assim e falei, gente, realmente. E eu fui, acabei que eu li tudo que eu tinha planejado para aquele dia de ler. Depois fiz, né, as anotações que eu sempre faço. E aí eu me senti tão bem, eu me senti tão realizada, que eu ainda falei, Senhor, hoje eu tô me sentindo muito bem. Porque mesmo cansada, mesmo com sono, assim, foi muitas horas de viagem, a gente andou o dia todo. Eu cheguei no final do dia e eu consegui cumprir com o compromisso que eu tinha comigo mesma. E a sensação de não ter quebrado aquele compromisso foi muito boa, me senti muito realizada. Então, eu fiquei pensando, se talvez naquele dia eu não tivesse lido até o final, sabe? Se eu não tivesse feito aquilo ali, o quanto aquilo ia me afetar depois, o quanto que eu ia me sentir culpada, o quanto que eu ia me sentir às vezes fraca, por não ter feito uma coisinha simples, que era só ler a Bíblia e depois fazer uma anotação. E aí eu fiquei refletindo sobre o quanto essas quebras de compromisso com a gente mesma afetam a nossa autoconfiança, afeta a nossa autoestima. Às vezes você está querendo ser mais autoconfiante, você está querendo ter mais autoestima, só que o básico, que é cumprir com os combinados que você faz com você mesmo, você não consegue fazer. Então, automaticamente, se você se propõe a ir treinar 3 vezes na semana e aí você não vai, o seu subconsciente começa a pensar: nossa, ela não dá conta nem de cumprir com um combinado que vai fazer bem para ela mesma, que vai fazer com que ela se sinta melhor com o seu corpo, vai se sentir com que ela vai fazer com que ela se sinta mais melhor, mais disposta, ela não consegue fazer. Então, como é que ela quer pedir um aumento pro chefe dela? Ou como é que ela quer realizar aquele projeto que é tão difícil, se algo tão simples, que é cumprir com pequenas metazinhas no seu dia, cumprir pequenas obrigações no seu dia que faz bem para ela não está conseguindo, como é que ela vai conseguir fazer realizar um projeto ou fazer algo que é tão desafiador, tão difícil? Então, a sua emoção, a minha emoção, né, as nossas emoções, na verdade, elas têm esse poder sobre a gente. Quando você começa a deixar com que elas dominem tudo, com que elas controlem tudo, você perde o controle. E quando você perde o controle, tudo acaba sendo afetado. A sua autoestima, os seus sentimentos, a sua capacidade de tomar decisões mais racionais, porque muitas vezes a gente toma decisões que depois a gente se frustra muito, se arrepende muito por conta da emoção, sabe? Toma aquela decisão pensando só no emocional, não consegue separar, sabe, o emocional do racional, uma das nossas piores, a maioria das nossas decisões ruins são frutos desse pico emocional, sabe? E isso tem o poder de mudar completamente a nossa vida, seja para ruim ou seja para bom também, sabe? E assim, eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu falei, gente, é um assunto muito difícil porque você lutar contra aquilo que você sente é muito difícil. É muito difícil você acordar triste, você acordar ansioso, deprimido, você acordar frustrado, mal-humorado e você fazer coisas, né? Tomar decisões que são opostos àquilo que você está sentindo. É muito difícil, porém é algo que é necessário. Claro, gente, que nem sempre
você vai conseguir fazer isso. Não tô querendo levar algo também aqui, não tô querendo levar isso pro lado mais extremo, sabe? Porque os extremos também são ruins. Vai ter dias, sim, que você vai poder não estar se sentindo bem, mas mesmo assim ir lá e fazer isso vai melhorar o seu dia, vai melhorar aquilo que você está sentindo. Mas vai ter dias que você vai acordar muito mal mesmo e você vai precisar deixar você sentir aquele momento, viver aquele momento ali. Nada muito, a gente não pode levar nada muito pro extremo, porque se a gente ficar sempre, ou é, como é que fala? Ou é 8 ou 80, a gente também se frustra, a gente também acaba se desestabilizando e as coisas também podem dar errado. A gente tem que ter esse equilíbrio, é claro, entre as coisas. Vai ter dias que você vai acordar mal e você vai precisar fazer, e ao fazer, você vai se sentir melhor, vai melhorar o seu ânimo, vai melhorar o seu dia. E vai ter dias que você também vai realmente vai precisar sentir, vai precisar viver aquele momento ali, sabe? E, gente, e dá para vocês conseguirem ver como que uma coisa está ligada à outra. Quando você começa a pensar sobre isso, como você começa a refletir sobre isso, sobre as suas emoções e sobre as suas ações, suas atitudes, você consegue perceber que uma coisa sempre está ligada à outra. E quando você toma a decisão de, mesmo não estando bem, você fazer, você começa a perceber que você acaba criando um efeito dominó na sua vida. Porque, por exemplo, eu acordei super mal, super desanimada, super desmotivada, mas eu tomei uma pequena decisão, eu fiz uma pequena ação que foi arrumar minha casa. E essa pequena ação, ela fez com que eu me sentisse melhor. E ao me sentir melhor, eu quis me arrumar também. E aí fui lá, me arrumei, outra ação. E ao fazer essa ação também, fez com que eu me sentisse melhor e, consequentemente, eu tive um dia muito produtivo, eu tive um dia muito criativo, onde eu pensei, refleti, fiz várias anotações, tive várias ideias para vídeos, para conteúdo. Então, assim, uma ação está ligada à outra, uma ação acaba levando a outra. Então, para aqueles dias que você não está bem, que você está frustrado, que você está se sentindo mal, não pense em mudar tudo, pense em tomar apenas uma decisão, em fazer apenas uma ação, por mais pequena que seja, porque essa ação tem o poder de influenciar o restante do seu dia. Se você acorda mal e você toma a decisão de simplesmente não fazer nada para mudar isso, o seu dia vai terminar pior do que começou. Mas se você resolve tomar uma decisão, fazer uma ação que pode melhorar, por mais mínimo que seja, você vai terminar o seu dia melhor do que como você começou, sabe? Uma coisa sempre vai levar a outra. Para minha infelicidade, esse episódio vai ter que ter corte, porque eu estava aqui gravando e o celular aqueceu e simplesmente parou de gravar. Mas para finalizar esse episódio aqui com vocês, eu gostaria de dizer que não fique esperando você se sentir bem para você fazer, porque muitas vezes não é sobre aquilo que você está sentindo, é sobre aquilo que você pode fazer para mudar essa forma, para mudar isso que você está sentindo, sabe? Eu espero que esse episódio tenha feito sentido para vocês. Eu vou encerrar aqui antes que o celular aqueça de novo e pare de gravar. Eu vejo vocês no próximo episódio. Um beijo e até lá!